Quem é conhecedor da palavra de Deus, a Bíblia, saberá que a Bíblia é recheada de maravilhosas promessas, como por exemplo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se minha palavra estiveres em vós, e se vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, que vos será feito. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então, as promessas são maravilhosas. Então, tudo que nós, seres humanos, precisamos para ter uma vida de qualidade. Isaías 35 é uma maravilha. Começa dizendo que o deserto e o ermo se alegrará disto, a terra abrasadora se tornar-se-á em lagoas, aonde outrora era deserto se transformar-se-á em junco, e o surdo ouve, o cego vê, o mudo fala. São promessas maravilhosas, aonde está mostrando claramente que o que não é vida será desfeito, e no lugar que outrora que não era vida, se terá-se-á vida. O ouvido que não ouvia, obviamente, porque o ouvido estava morto. Então, uma vez que o ouvido passará a ouvir, isso significa dizer que a vida foi devolvida. A mesma coisa com os olhos e a mesma coisa com o deserto. Então, se vê claramente que ali existem promessas para os nossos corpos, para a nossa alma e para a nossa vida externa. E aí as promessas continuam maravilhosas, e essa conclui dizendo o seguinte: e lhe coroará a cabeça. Quem está nesse deserto, lhe coroará a cabeça. A honra, a alegria e o gozo eterno. Então você tem que olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela não mente e nela exagera nas suas promessas. Então veja claramente que as promessas, o gozo, que todas aquelas promessas, concluindo com o gozo e a alegria, é eterna, não é só por um período. Do que de fato essas promessas estão se tratando? Essa promessa está se tratando da igreja que chegou no deserto, e o deserto que era sem vida, todo o deserto se transformou em vida. Por quê? Porque ali estava o agente da vida, o sal da terra e a luz do mundo. Como Jesus disse, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e individualmente cada um que acompanhamos a igreja. Então veja que a vida se estendeu até no solo que era deserto, tudo isso porque a igreja chegou ali. Por que a igreja chegou ali? Qual foi o motivo e o porquê que a igreja chegou ali? Em Apocalipse 12, você encontra um outro evento que o anticristo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, perseguiu a igreja e as testemunhas, que por causa dessa perseguição, Deus deu a asa, como a asa de águia, duas asas, como asa de águia, para a igreja, e Deus, levou a sua igreja para o deserto. Então, o que Isaías 35 está mostrando é a chegada dessa igreja de Apocalipse 12, que, uma vez perseguida, Deus a conduziu ela para o deserto para lhe proteger do inimigo. Então, quando a igreja chegou lá no deserto, ali em Isaías 35, você vê o que aconteceu, a explosão de vida que aconteceu com a igreja. Ainda falando de Apocalipse 12, você vê ali em Apocalipse 12 que o dragão perseguiu a mulher, a igreja e seus filhos, que somos nós, fazendo sempre uma analogia também com Jesus. Então, que por causa disso, o Senhor Deus tirou a igreja para o deserto, e no caminho, e quando o dragão percebeu que a igreja já não se encontrava mais no meio do sistema, no meio do mundo, mandou água. Essas águas são povos, nações, são exércitos de soldados atrás da igreja, e a terra abriu a sua boca e engoliu os inimigos de Deus. Então, por que Deus
protegeu a igreja e usou a própria terra para engolir os inimigos da igreja, assim como fez lá no passado no ministério de Moisés. Obviamente, porque aquele povo estava debaixo da responsabilidade de Deus. E quem era aquele povo? E por que aquele povo precisou sair do sistema? Você já deve ter ouvido falar muito a respeito do anticristo, aonde Deus dará autoridade ao anticristo durante 3 anos e meio, ou 1260 dias, segundo o Apocalipse, também segundo lá a profecia de Daniel. Então, obviamente, neste período em que o anticristo irá se apropriar do poder governamental, do sistema que irá perseguir a igreja, então, obviamente, para proteger a igreja, para cumprir com todas as promessas, Deus tirou a igreja, é o que está escrito ali em Apocalipse capítulo 12, levou para o deserto. Uma vez que o inimigo perseguiu a igreja, a terra, Deus usou a terra, como em outras ocasiões passadas, Deus também usou para livrar o povo também de alguma perseguição. E agora esse povo, ao chegar no deserto, o deserto que era deserto se transformou em manancial. Então aqui eu já quero pontuar algumas questões para que você possa ver. Essas questões que nós estamos falando, que está no futuro, você deve entender que aquilo que Deus fará no futuro, como também temos exemplo de algo, de eventos semelhantes que Deus fez no passado, Deus que não sofre limitações de tempo, Ele não foi e Ele não é mais, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo isso serve para que você entenda que independente qual seja a época, o tempo em que você se converteu ao Senhor Jesus e constituiu o Senhor Jesus como seu rei, você deve saber que essa mesma proteção o Senhor Deus, porque é o mesmo Deus, dará a você como deu para a igreja. E como também você deve entender que aquela bênção, aquela explosão de vida, aquela fertilidade que manifestou lá no deserto, não é algo exclusivo para o deserto, é algo para agora, para os nossos dias. Então tudo isto serve de base, serve de apoio para que você possa saber qual é a tua herança e o porquê que você deve aceitar o Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.